Bom, Rogério, melhor ambiente, melhor momento para enfrentar o Internacional, dá para se dizer que é esse? Eu não saberia te dizer. A gente tem bons momentos na competição. Acho que é uma competição de vários momentos, de vários campeonatos, né? Nós tivemos uma sequência boa quando vencemos o Náutico e depois jogamos lá em Maceió contra o CRB e vencemos, muito parecido com essa sequência do Vila Nova, né? E Juventude. O bom eu sempre acho, independente de qual adversário, o bom é você ir para a próxima partida, como é o caso agora, próximo de quem está em cima. Essa é sempre a ideia, né? Está sempre dependendo exclusivamente de você. Então, nesse sentido, até agora a gente está alcançando os objetivos que a gente quer. Está sempre próximo da parte de cima da tabela, ou na parte de cima da tabela, né? Tirar proveito, Rogério, de uma situação que vive o Inter, embora se respeite a trajetória, a história, os números, existe possibilidade de tirar proveito desse momento negativo do Inter, onde a capital toda bate, como time de futebol? Não. A capacidade de mobilização do Inter a gente conhece. Às vezes, nesse momento, eles crescem mais, né? Nós pegamos o Juventude na sua melhor fase, em casa, e nós ganhamos. Alguém poderia perguntar ao pessoal do Vila Nova, será que é bom pegar o Brasil vindo de uma derrota de 4-0 para o pessoal do Vila Nova antes do jogo? Né? Então, não. Tu entende isso? Acho que todo mundo entende. O mundo do Inter é um outro mundo, completamente diferente, né? Com os seus problemas. Mas quem sou eu, né? Para analisar o Inter, nós estamos num clube do interior, eu tenho 10 mil problemas. Problema de tudo que é lado. A gente faz um esforço para conseguir fazer o Brasil estar hoje nessa competição e nessa colocação, né? Então, tem que pensar no Brasil, independente do outro lado. O Inter, se considerar o que todo mundo diz que não está numa boa fase, o não boa fase do Inter significa com a mesma pontuação de G4. Tu imagina quando estiver bem, né? Quer dizer, os outros times têm que estar muito bem para estar com a pontuação do Inter, né? Então, eu já disse isso, não sei se vai ser em que colocação, se vai ser mais fácil, menos. O Inter vai subir. Isso não estou dizendo que vai ser fácil, o Inter vai subir. O Inter, numa fase média, é igual ou superior aos outros times, os outros 19 times, numa fase boa. Agora, isso não tem nada a ver com o jogo de amanhã. Um jogo é um jogo, isso é outra coisa. Eu estou falando de uma maneira geral. Um jogo é um jogo. Aí, evidentemente, que você... Nós vamos jogar com a seleção brasileira, tu sempre tem que ter esperança que você vai ser competente e vai buscar a pontuação que você quer. Isso é outra coisa, né? Por onde pode passar o desequilíbrio na partida de amanhã? Onde é que quem pode desequilibrar? Que lado tu acredita que lá pode desequilibrar e do teu lado pode ser um desequilíbrio? Não vejo assim futebol. Acho que às vezes aquele jogador que você menos espera, lá vai um zagueiro para dentro da área, faz um gol, você às vezes tem uma atenção maior nos meias, nos atacantes, né? Eu estou falando de uma maneira geral. O futebol ele não é tão previsível assim. Eu acho que existe qualidade dos dois lados, evidente, né? Jogadores que podem decidir a qualquer momento numa jogada, mas um jogo é um jogo. Eu acho que essa coisa não previsível que é a graça de uma partida de futebol, né? Qual é a partida modelo do Brasil que tu procura e que busca como espelho para repetir amanhã e sair com uma vitória? E eu vi ali saindo do ônibus, né? Estão concentrados o Marlon e também o João Afonso. Já conseguiu trabalhar com esses jogadores? Ou hoje vai ser o teste? Não, dos que jogaram, nenhum trabalhou. Trabalho que eu digo tático, né? Teve trabalho de recuperação. Então hoje estão todos convocados, né? Acredito que todo mundo vai estar à disposição, que normalmente um jogo desse o jogador até se está com alguma dorzinha ele se supera,
mas não posso afirmar, não posso afirmar. E com relação à partida, não sei, às vezes você tem umas partidas, um determinado momento de uma partida é melhor, né? Aquela partida contra o CRB eu gostei muito, porque foi pouca bola em gol do time da casa, do CRB, e nós tivemos uma vitória bastante segura. Ao mesmo tempo você vendo numa grande vitória contra o Juventude, também fora de casa, mas lá até os 25, 26 minutos, até o gol, o Juventude era melhor, era superior ao Brasil. Então, aí daqui a pouco, em algum momento, o Brasil foi superior ao Juventude. Então, não tem uma partida. Tem bons momentos contra o CRB, bons momentos contra o Náutico, bons momentos até contra o Ceará, quando o time estava perdendo de 2-0 e reagiu. Né? Não tem uma partida específica. Tem bons momentos em várias partidas. A gente sabe que quando os times iam jogar contra o Brasil aqui, um pouco mais de precaução, né? Dá uma segurada, né? É o Brasil que propõe o jogo sempre, né? Aqueles primeiros minutos muito intensos. O Internacional, por ser um time grande, tu acredita que vem da mesma maneira que esses times, ou de repente é o Inter que vai tentar já partir para cima do Brasil? Eu não tenho como fazer a análise do adversário assim. Do jogo futuro eu não sei. Eu posso dizer como as equipes vieram jogando contra o Brasil até agora. Normalmente, na dúvida, os caras colocam jogadores de mais marcação, de mais altura, de mais, né, questão de física. Não estou falando com relação ao jogo de amanhã, estou falando os que vêm jogar no Bento Freitas contra o Brasil, normalmente colocam jogadores mais competitivos. Isso é o que foi. O que vai ser amanhã eu não saberia, porque não tenho esse conhecimento. Não querendo me tornar abusado, Rogério, de fazer duas perguntas em uma. A primeira é se das 10 mil preocupações, alguma delas passa por todo o grupo. Te preocupa algo que envolva todo o grupo para o jogo de amanhã? E a outra é a respeito da avaliação que o Rogério faz do time que ele teve no Brasileiro do ano passado para esse ano. Já está parecido? Já está chegando no modelo ou no plano que tu estabeleceu para disputar 2017? Com relação ao todos, os 10 mil problemas são com relação a tudo. Ao treinamento, às condições de trabalho, ao salário, à concentração, à comida, ao campo de treino, a entender que você perde 2 partidas e já ligam lá para um treinador perguntando se ele foi sondado pelo Brasil e tal, né? E aí se tu ganha 2, nossa, tu já é, sei lá, o favorito. Essas coisas que é normal no futebol, que eu acho absolutamente normal, essa oscilação assim, muito rápida, né? De tá e vai. Isso é que eu tento fazer com que o meu jogador perceba que é normal do futebol, é do jogo. Você tem que saber receber crítica, elogio, mas ter uma noção daquilo que tu... Né? As coisas não mudam tão rapidamente, né? Nós levamos 7 gols em 2 partidas e eu não fiz nenhum trabalho diferente da parte defensiva do que eu vinha fazendo. Nenhum trabalho diferente. E na outra partida nós não levamos gol. Entende? O futebol é um pouco mais do que... Bom, se eu mudar o zagueiro, eu mudei o lateral direito. Então o mundo inteiro mudou. O Rafinha começou a jogar melhor, o Lincoln começou a jogar melhor, tudo porque eu mudei um jogador. Essa simplicidade, a gente quer sempre entender o que está acontecendo com apenas uma... Eu preciso encontrar alguma coisa que justifique a minha tese, entende? Qualquer coisa que aconteça justifica a minha tese. Se eu colocar o Marlon, então tudo está justificado. Se a gente ganhar ou se a gente perder. Se eu colocar essas coisas assim. Então isso é uma preocupação geral. Com relação a do ano passado, eu acho que são 2 grupos diferentes, no sentido que um grupo era, independente da sua condição técnica, era um grupo muito tempo trabalhando junto, muito tempo, muito tático, e o jogador se conhecendo, se vendasse os olhos, eles saberiam onde cada um está, né? Esse ano a gente conseguiu trazer jogadores
de tecnicamente bons jogadores, como o caso do Wagner, do Rafinha e outros. E você tem que dar aquele mesmo espírito de competição que você está vendo no Rafinha, no próprio Wagner, de ajudar na marcação, de ser competitivo, de se doar 90 minutos, de ter tarefas defensivas e ofensivas, né? Então, aquela ideia que já estava enraizada num grupo de trabalho que estava há 2, 3 anos, você leva algum certo tempo para colocar isso em prática com os novos jogadores. E precisa do resultado, porque você diz como tem que ser, você treina como tem que ser, e o resultado dá confiança para aquele jogador novo chegar assim, é mesmo, é por aí. Aquele outro, se perdesse 2 partidas, ele sabia que estava no caminho certo. Esse é um que a gente ainda tem que conversar, né? Principalmente por causa dessa mudança, às vezes não é nem interna, é externa. Assim. O futebol muda muito, assim, em questão de 2, 3 dias, tu está respondendo perguntas totalmente diferentes do que tu respondia antes, né? O que tu espera do Bento Freitas amanhã? Eu espero o Bento Freitas dos bons tempos, né? Do torcedor empurrando o time do início ao fim. Da característica que quando a gente fala em torcedor chavante, é um estádio cheio empurrando, né? Às vezes você chega no seu estádio e o resultado não é tão bom, você já vê alguns torcedores cobrando alguma coisa já na entrada. Às vezes o teu jogador erra, né? E leva uma vaia, né? Eu também sou contra... eu sou do tempo que a torcida empurra o time independente do resultado. Eu não quero que a torcida fique mais entusiasmada porque a gente vem de 2 vitórias. Eu quero que a torcida esteja entusiasmada se a gente vem de 2 vitórias, 2 derrotas. Eu quero que a torcida seja entusiasmada porque é o Brasil que está jogando. Não é isso? E essa é a diferença. Entendeu? Essa é a diferença. Porque o time está bem, vou apoiar. O time não está bem, não vou apoiar. Bom, mas isso qualquer torcida faz. E a torcida do Chavante é justamente o oposto. Então, assim, eu também sou um pouco contra o futebol moderno. O futebol hoje da torcida, que se tu perde, faltou garra, faltou raça, né? Tem que jogar com amor. A gente sabe que não é. A gente tem que parar com essas mentiras. Aí você ganha, agora sim, jogou com raça. Nós temos que parar de mentir. E trazer o futebol, às vezes tem uma nova geração que não conhece muito. A torcida do Brasil é uma torcida diferente porque ela empurra o tempo inteiro. Nós tivemos isso contra o Vila Nova. A gente veio de uma derrota de 4-0, aí eu tiro essas exceções que é do futebol novo, do futebol moderno. O torcedor incentivou do início ao fim. O nosso gol foi sair no final do primeiro tempo e o torcedor incentivando. É isso que é a essência. É isso que o Lincoln veio por causa disso, o Rafinha veio por causa disso. Não como no Ceará, o Rafinha pegou a bola, errou um passe e um outro, Não o torcedor que fica atrás do treinador tipo assim, o que eu vou fazer para dificultar a vida do clube que eu torço? Eu vou vaiar o treinador, vou vaiar o cara que errou um passe e tal. Nada contra, eu respeito isso. Né? É o futebol moderno, o futebol da torcida que briga, da torcida que vai ao treino, né? Esses dias apareceu lá um torcedor do Inter no treino, um só, isoladamente gritando, e a ênfase que a imprensa deu àquele ali ele apareceu durante 2, 3 dias, um torcedor, né? Então eu acho que o futebol ele às vezes ele vai para um lado que não é legal. O Cabral mesmo escreveu há pouco tempo atrás o negócio das redes sociais, blá, 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 blá. Sabe? É isso. Já vamos parar é muito mimimi. Vamos promover jogo. É um jogo de futebol. Casa cheia, 2 clubes. É o Inter, né? Representante, né? É o Brasil, sabe? Representante do Rio Grande do Sul. É um grande jogo. É Bento Freitas. Existe né? Esse é um grande estádio. Pode estar sendo reformado e tal, mas quem joga aqui dentro é diferente. 2 grandes torcidas, tem tanta coisa boa para falar do jogo, né? E às vezes a gente fica muito naquela coisinha simplificar. O mundo mudou porque houve uma troca de jogador.
O mundo, nós ganhamos, jogamos com raça. Nós perdemos, nós jogamos sem raça. A gente poderia usar, inclusive, os nossos bate-papos para esclarecer um pouco o torcedor menos avisado. Né? O Rafinha está se tornando, talvez, um dos principais potenciais técnicos da equipe do Brasil, juntamente com o Wagner, o próprio Bruno, a aplicação deles dentro do campo. Faça isso, essa boa fase do Brasil, né? Tirando esses 2 jogos, mas foi uma exceção à regra, mas durante esse campeonato brasileiro. E eu acho assim, um jogador que tem qualidade técnica, né? E nós estamos pelo 2º ano jogando a Série B, e a Série B necessita jogadores de boa técnica. Isso é uma mudança que vai ocorrendo. Por isso que eu digo que o Brasil ele tem que passar algum tempo na Série B para entender e se acostumar e ser, né? Então, esses jogadores que têm uma qualidade técnica, se eles tiverem essa situação de ser competitivo, de ter entendimento tático, faz não só o time crescer, mas o jogador crescer também. Aqui no Brasil é um lugar em que o jogador vem ajudar o time, vem ajudar o clube, mas o clube e o time ajudam muito o jogador. O Rafinha hoje só está aparecendo porque ele está numa boa equipe, o Lincoln está aparecendo porque a bola chega lá, porque o Marlon coloca a bola no pé dele ou na cabeça dele. Enfim, eu sou sempre favorável a essa questão técnica, desde que você seja competitivo, né? E desde que o time faça com que essa condição técnica mais favorecida apareça. Final do jogo lá em Caxias, Rogério, um dos motivos que tu falaste em relação ao Leandro Leite em campo é pela liderança, né? Chegar, encostar no juiz ali, né? A gente sabe que o D'Alessandro é um jogador que tem essa influência com a arbitragem, né? É um cuidado que tu tens também, um pedido que tu tens, de repente, para o Leandro, para outros jogadores, que a gente sabe que o Brasil tem vários experientes, também fazer esse tipo de influência com a arbitragem. E em relação ao árbitro, não é gaúcho. Para um jogo, aqui do Rio Grande do Sul, com 2 times aqui gaúchos, é melhor um árbitro de fora do que aqui? É melhor de fora, é melhor de fora. É melhor para o Inter, é melhor para nós. Eu acho que os árbitros gaúchos são os melhores do Brasil e toda vez que vão apitar fora, grandes jogos, saem sempre bem, sempre são os melhores, né? Aclamados melhores depois de cada campeonato brasileiro, isso é uma tradição. Mas para apitar jogo, eu não gosto, por exemplo, da arbitragem gaúcha no Campeonato Gaúcho. Acho que não fico abaixo do que quando eles apitam o brasileiro, apitam jogos neutros assim. A questão que eu falei é que assim, eu gosto daquele árbitro que quando os jogadores da minha equipe ou do adversário vão fazer qualquer reclamação, ele não deixa. Aí eu olho e fico tranquilo. Bom, beleza, vamos só se preocupar em jogar futebol. Eu prefiro isso. Né? Agora, eu estou falando de uma maneira geral, não estou falando nem do jogo de manhã, estou falando de uma maneira geral. O que eu falo para os meus jogadores é sempre tratar o árbitro com respeito. Né? Nós só tivemos, acho que, uma expulsão esse ano, e foi por causa do 2º amarelo, não teve nenhum problema de reclamação, levamos muito pouco cartão por reclamação. O nosso time é um time que joga na bola, né? É competitivo, mas joga na bola, às vezes o pessoal confunde, né? Você não vê uma jogada violenta do nosso time, você não vê nenhum jogador do adversário saindo porque alguém deu um carrinho, deu nada. É um time que marca forte. Então, o que a gente quer do árbitro é tratamento igual. Isso para qualquer partida. Se ele tratar todas as 2 equipes igualmente, ele está fazendo uma grande atuação. Já eu conversava com alguns jogadores que marcaram a história da última vitória do Brasil, em 96 aqui, e lembro de alguns de 84, que foi a última vitória em Brasileiro, que o Brasil ganhou do Inter com o Chico Fraga, aqui no Bento Freitas, depois ganhou do Flamengo também. História que parte delas tu conseguiu superar também, conseguiu se quebrar. Seria importante para ti, para esse Brasil de agora, também quebrar esse jejum, embora eu já tenha escutado de ti, que a tua estatística se preocupa com pontos durante uma competição para elevar o time ao objetivo.
e não com histórias de estatísticas. Mas seria importante quebrar esse jejum do Brasil atual contra esse Inter que não ganha há mais de 20 anos? Estatística, eu não desconsidero a estatística, né? Mas eu considero uma frase, isso vale para a estatística de número de passes. Às vezes as pessoas querem dizer, olha, esse time é melhor porque teve tantos passes, e a gente tem que saber para onde foi esse passe, em que local do campo, sabe? Se eu sou um zagueiro, já que está todo mundo fazendo estatística, eu vou fazer mais passes, eu vou acertar mais passes que o Rafinha. Muito mais. Que eu vou tocar no Martini, tocar no meu zagueiro do lado, entendeu? E o Rafinha não. O Rafinha, quando pega a bola lá na frente, cercado por 3, 4, ele vai dar 10 passes e errar 8. E eu vou dar lá atrás, vou dar 10 passes e acertar os 10. Né? Só que esses 2 passes que o Rafinha acertou, vai sair o gol. E os 10 passes que eu acertei, então aonde por que qual é o adversário, o estado do campo, etc, etc. Então eu acho que a estatística, e aí eu já vou responder a tua pergunta, ela não mente. Né? Ela não mente, mas ela não conta toda a verdade, entende? Então, por exemplo, assim, eu estou há 7 anos aqui no Brasil, 5 anos agora e minhas 2 passagens anteriores. Sabe quantas vezes joguei no Bento Freitas contra o Inter principal em 7 anos? Nenhuma. Entende? Time de definição vai fazer à tarde, tens a ausência do Evaldo. Está com o Teco, o IG à disposição. O Cirilo também está à disposição ou ele ainda está... Não, todos. Jean, Cirilo, está todo mundo à disposição. A maior preocupação é com os jogadores que atuaram. Isso é reclamação de todos os times. Né? Todos os times estão jogando de 3 em 3 dias. Reclamam. Nós podemos colocar praticamente a mesma equipe, tirando o Evaldo, e pode ser uma equipe totalmente modificada em função disso. Eu ia perguntar para o Camilo, na coletiva de ontem, Rogério, porque o Brasil, depois daquela derrota pelo Verdense, passou aqueles 10 dias, né, aquela cobrança, aquela pressão, né, de 2 derrotas, né, a situação de possibilidade de ir para o Z4. Aí, 10 dias depois, o Brasil ganha do Vila Nova. Não tivemos, né, no Z4, pessoal. Próximo Z4? Não é, mas o pessoal falou que quando a gente foi jogar com o Vila Nova, o pessoal assim, o Brasil inicia a rodada. Não é verdade. Porque mas é que a gente foi o último time a jogar. Só que acontece o seguinte. Aí um time nos passou porque estava jogando. Mas se o jogo não iniciou, ou quando ele apitar, quanto é que está o jogo? 0-0. Aí você soma um ponto. Então ali você tinha que somar um ponto para o Brasil. O Brasil não jogou, mas está 0-0 o jogo. Então o Brasil não estava com 8, estava com 9. Não, mas é tudo... É o que eu digo, o número, às vezes, ele não conta toda a verdade, né? Pois é, Rogério. Então, em 10 dias o Brasil sai de uma situação difícil na tabela, vence 2 times que estão no G4. Né? No caso do Vila Nova, o terceiro colocado, e o Juventude liderando a competição. Como é que foi trabalhar nesse período, né? Um time que vivia uma situação complicada e agora está numa situação completamente diferente, está ali coladinho no G4? Normal. O interessante é que quando a gente perde, não tem grito, não tem... não vou chegar lá... gente, faltou atitude. Quando você não ganha, falta sempre atitude, né? Não, falta atitude. Falta você marcar melhor, falta você fazer um passe melhor. As pessoas simplificam tudo, né? Vai lá, diz que faltou atitude, faltou garra, faltou, né, camisa, faltou coração. Tudo mentira. Né? Então tá faltando, então tem que treinar. E às vezes tu faz um bom jogo contra o Ceará e não ganha o jogo. Mas qual é a situação diferente? O time que está o último time, o primeiro time na zona do rebaixamento, está a 4 pontos da gente. A situação é extremamente difícil. O primeiro está a 4 pontos. É isso. 4 pontos para cima, 4 pontos para baixo. Se você me perguntar o que mudou quando você perdeu, agora quando você ganhou, nada. É isso que dá confiança no jogador, né? Foi o que nós conversamos quando veio a direção, só para dizer, olha, vocês perderam de 4-0. Tá, só estou passando aqui. Só estou passando aqui para tomar uma água e para dizer que confio em vocês, tá? Segue. Sim. É tão simples, né, futebol. Aí o jogador,
Né? Quer dizer, nós ganhamos do Náutico, ganhamos do CRB. Parece que a gente só ganhou do Vila Nova e do Juventude. Não, nós ganhamos com uma outra formação, a mesma coisa. Se a gente ganhou do Vila Nova com um a menos, nós ganhamos do Náutico. Se nós ganhamos do Juventude, nós ganhamos do CRB, quando o CRB estava lá na frente. É a mesma coisa. Né? Quando a gente quer que uma teoria dê certo, a gente leva para um lado. Quando eu quero que a teoria dê certo, eu levo para o outro. Mas é a mesma coisa. Né? É só um jogo de... Então, assim, nós ganhamos 2 partidas, do Náutico e do CRB. Aí eu digo assim, nós ganhamos 2 partidas. Eu chego para o meu atleta, pô, que legal, bom trabalho, confio em vocês. Aí 2, 3 dias depois, nós perdemos 2 partidas. E eu chego, pô, vocês não jogam nada. Eu estou falando, cá, mas 2, 3 dias atrás você falava que a gente era bom, que confiava, que montamos um bom grupo. Tu está entendendo? Essa oscilação que é normal externamente, ela não passa no vestiário. É difícil explicar isso para vocês, mas ela não passa.